Olá, meu nome é Linária. Essa é a minha apresentação para o 19º Congresso de Iniciação Científica. O título do meu trabalho é Investigação Quanto-Mecânica para a Síntese Racional de Polímeros Molecularmente Impressos, visando a detecção de contaminantes emergentes, sob a orientação do professor Dr. Daniel Francisco Cabrini Machado. Então, dando prosseguimento à apresentação, ela vai contar com introdução, metodologia, resultados de discussão, conclusão e uma parte de agradecimentos a todo mundo que ajudou na execução desse trabalho. A motivação desse trabalho veio com base em problema ambiental recorrente, que é o encontro de resíduos de fármacos em aquíferos, estações de tratamento de água, o que afeta não somente a fauna e a flora local, mas muito a vida humana. Então, nesse sentido, um recurso muito utilizado pelas indústrias é a produção de polímeros molecularmente impressos, também conhecido como MIPS, para a remoção desses poluentes do meio ambiente. E esses polímeros são muito utilizados por causa da seletividade deles, então eles efetuam fortes ligações químicas com o analito de interesse, que no caso do nosso trabalho são os fármacos que nós chamamos de moléculas templates. Os parâmetros que determinam se o MIP é bom ou não é a natureza do número funcional, ou seja, com base na sua estrutura química, se ela favorece ou não a interação com a molécula template. A relação de concentração no número funcional template, que é basicamente o que a gente espera que aconteça, é que tenha uma molécula template, ou seja, uma molécula de fármaco, envelopada pelos monômeros funcionais, basicamente formando um sistema chave-fechadura. O agente de ligação cruzada, que são espécies químicas que podem ser introduzidas nesse sistema para favorecer as ligações químicas entre o número funcional e o template, e as condições de polimerização padrão, ou seja, a questão na temperatura em que é feita a polimerização e o solvente que é utilizado para esse processo. Então, nesse sentido, a impressão molecular, empregando ferramentas computacionais, auxiliam muito o desenvolvimento prático dos MIPS, e a química computacional avalia isso a partir da alta afinidade que a molécula template teve com o monômero funcional, com base no delta negativo, que representa que a ligação é muito forte. Então, nós vamos analisar a interação do monômero funcional com cada template na combinação 1 para 1, para 2 e 1 para 3, analisar os efeitos do agente de ligação cruzada em cada sistema, assim como o efeito do solvente e o aumento da temperatura para verificar a estabilidade dos sistemas. Então, um pouco da metodologia, a construção das moléculas foi feita utilizando o programa Gauss-View. Logo em seguida, foi feita uma otimização primária utilizando o método semi-empírico PM6 para a resolução da equação de Schrödinger. Ele teve como objetivo a minimização energética do sistema para a conformação mais estável da molécula. Logo em seguida, foi feito um tratamento quântico utilizando a teoria funcional da densidade, a partir do modelo da química teórica M062X, que é o nosso funcional, e o 631G representando os orbitais atômicos. Depois da otimização isolada das moléculas, nós colocamos elas sobre o mesmo plano, novamente utilizando o Gauss-View, e fizemos uma busca, uma simulação clássica, pelo PC Model 10, porque o posicionamento inicialmente foi arbitrário, poderia ser mais atrativo, mais possível, e o PC Model 10 fez busca de 20 mil conformações para determinar qual era a posição mais estável, ou seja, o mínimo de energia, continuando a metodologia a partir do sistema mais estável que o PC Model nos deu. Novamente foram realizados cálculos da FT, agora finalmente para obter as energias de interação, para avaliar a melhor razão, template, monômero, agente de ligação cruzada e solvente, foram utilizados fórmulas que basicamente seguem o mesmo princípio. Então, para determinar a melhor razão, monômero funcional e template, a energia do template mais a energia dos monômeros separadamente, menos a energia do sistema junto, para determinar a melhor razão, o melhor agente de ligação cruzada é basicamente a energia do sistema, menos energia da agente de ligação cruzada, menos energia tanto do monômero quanto do template, separados, e o melhor solvente é a energia do sistema menos a energia do solvente. Para a seção das propriedades termodinâmicas, nós utilizamos o programa Good Vibes, que realiza correções quase harmônicas da entropia e entalpia do sistema, o que basicamente é considerado o sistema como se fosse um sistema massa-mola. Analisando os resultados e partindo para a discussão, nós plotamos os gráficos de energia de interação, considerando apenas as forças de Van der Waals, para analisar a estabilidade do complexo. Foram plotados para cada caso 3 gráficos da molécula template com todos os monômeros nas proporções 1 para 1, para 2 e 1 para 3. E no caso da trimetropina, nós observamos que o solvente que mais favoreceu foi o THF, o tetraidrofurano, mas de forma geral, todos os solventes apolares favoreceram mais o sistema, visto que eles não competem com a ligação de hidrogênio entre template e monômero funcional. Outra coisa que foi observada é com relação ao aumento da proporção template-monômero funcional, que ocorreu uma diminuição energética, o que é bom para os sistemas porque representa uma maior estabilidade. E, por fim, com relação ao monômero funcional, o melhor monômero funcional foi o ácido itacônico e o pior monômero funcional foi a vinilpiridina. Esse observado, ou seja, tudo que eu falei anteriormente, se repetiu para o diclorofenaco, e vocês podem dar uma olhadinha melhor nas energias, logicamente com algumas variações,
E também se repetiu para carbamazepina. Analisando as estruturas, como pode ser observado pela imagem, o ácido tacônico ele possui mais sítios de ligação para efetuar as ligações de hidrogênio, enquanto a vinipiridina possui apenas um sítio de ligação localizada no anel aromático piridínico, o que por si só já é uma zona de repulsão muito grande, então não favorece muito a ligação química. Analisando agora a parte da termodinâmica da complexação, nós fizemos esboço dos gráficos de energia livre para o melhor monômero funcional, que foi o ácido tacônico, o pior monômero funcional, que foi a vinipiridina, com a melhor molécula template, que foi o de clorofenaco. E de forma geral, observou-se um comportamento comum para todos os casos, basicamente com aumento de temperatura, aumento de desordem, né, do sistema, então o sistema ele é menos favorecido com aumento de temperatura, e isso é sustentado pela literatura, visto que a síntese de MIPS normalmente é feita em 60 graus Celsius, mais ou menos. Para a gente, ligação cruzada foi a PETA, seguido pela TMPTA. Para alguns sistemas, inverteu, foi para TMPTA primeiro e depois para PETA, mas de forma geral, as duas foram as melhores por conta dos grupos acrilatos que elas apresentam. O LGNA, ele também possui grupos acrilatos, só que reduzido. Ele possui mais grupos piridínicos, o que infelizmente não favorece tanto a ligação de hidrogênio, então ele não atuou como bonde de ligação cruzada, com o objetivo de aumentar mais os sítios de ligação entre a molécula template e monômero funcional. Em relação à interação monômero-template, observou-se que todos os templates interagiram melhor com o ácido tacônico, isso que ele apresenta mais sítios de ligação, enquanto o pior monômero foi a vinipiridina, por apresentar apenas um sítio de ligação localizado no anel piridínico do átomo de hidrogênio, ou do átomo de nitrogênio. Em conclusão, o melhor solvente foi o THF, mas em conclusão geral, observamos que com o aumento da polaridade do solvente diminui a interação do monômero funcional, porque aumenta a competição no meio reacional. Com relação à razão monômero funcional, à medida que aumentou a quantidade de monômeros funcionais, mais espontâneo foi ficando o sistema com base mais favorável foi ficando o sistema com base no delta E negativo, e com relação ao agente de ligação cruzada, os dois melhores foram a PETA e a TMPTA, devido à sua estrutura molecular rica em sítios de ligação que permitem a ligação de hidrogênio. Eu gostaria de prestar meus agradecimentos, primeiramente, ao meu orientador desse trabalho, que desde o início ele me recebeu muito bem, e sempre foi uma pessoa muito solícita, então, muito obrigada, professor Daniel. Em segundo, eu gostaria de agradecer a todo mundo do Laboratório de Modelagem de Sistemas Complexos da UNB, em especial o mestre Sandro e o professor doutor Guilherme.